Fala galera, vocês sabiam que o CBD, o canabidiol, pode preservar as frutas? Se liga nessa curiosidade logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis e no episódio de hoje vamos falar de uma curiosidade muito interessante que a gente encontrou, foi publicada em vários portais, que é o potencial do CBD, do canabidiol, preservar a vida útil dos alimentos, das frutas. Mas antes de mais nada, clica aqui no botão, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo e participe conosco lá nos comentários, que isso é muito importante. E essa curiosidade, trouxemos hoje nesse episódio, veio de um estudo publicado no repositório da ACS, que é Applied Material and Interfaces, que indica que o canabidiol, o CBD, através de uma película fina, comestível e invisível, pode ajudar a preservar a vida útil, o tempo de consumo dos alimentos. Essa camada, esse estudo foi bem interessante e a gente viu que essa camada ela foi feita de materiais biodegradáveis e foi projetada, na verdade, para poder ser aplicada sobre os alimentos e atuar como uma espécie de barreira protetora para que esses alimentos tenham uma vida útil maior, possam ser aproveitados por mais tempo contra micro-organismos, bactérias, fungos, retardando o processo de deterioração causado pela oxidação que acontece numa espécie de envelopamento. Essa película, na verdade, ela vai envelopar o alimento. O grande diferencial dessa pesquisa é que o uso inovador do CBD foi aplicado de uma forma diferente, do que a gente está normalmente acostumado a ver, que é a aplicação por conta das suas propriedades medicinais, terapêuticas, e aqui nessa pesquisa ele foi utilizado como um possível conservante, se assim podemos dizer, dos alimentos, comestíveis e especialmente as frutas, Essa pesquisa foi utilizada mangas e morangos. Os pesquisadores realizaram esse estudo para poder avaliar os efeitos da aplicação de uma solução de CBD nessas frutas frescas e descobriram que ele foi muito eficaz na inibição do crescimento de bactérias, fungos e patógenos que causam, obviamente, o apodrecimento dessas frutas. Então, ao que parece, as propriedades antimicrobianas do CBD, que a gente já cansou de falar aqui em outros episódios, também ajudaram nessa aplicação, nesse estudo, e fizeram o controle ali do crescimento desses micro-organismos e contribuindo para a manutenção da frescura dessas frutas por um período mais longo, por um tempo de vida maior. E para chegar nessa película, o que eles fizeram? Eles, na verdade, é uma micropelícula, que a gente vai ver o tamanho dela. Os pesquisadores, eles acabaram combinando o CBD isolado, um composto isolado de CBD com polímeros biodegradáveis e que são utilizados nos medicamentos, aquelas misturas que a gente vê nos óleos normais. E essa combinação então resultou numa formulação de nanopartículas. Na verdade foram 400 nanômetros de largura, que teve essa partícula, para você ter ideia, 0,004 milímetro. E essas nanopartículas foram então misturadas com água e um aditivo alimentar chamado de alginato de sódio. Então o que eles fizeram? Eles pegaram essas frutas, as mangas e os morangos, e imergiram nessa solução contendo essas nanopartículas e esse alginato de sódio e o CBD, e depois esses morangos foram submersos numa outra solução que tinha ácido ascórbico, que é a vitamina C, e um cloreto de cálcio. E com essa última mistura, nesse último processo, ele acabou virando um gel que provocou, uma reação química que criou essa película bem fininha e comestível que envolveu esses alimentos e puderam mostrar que eles conseguiram durar mais tempo do que o comum. Outras pesquisas anteriores, ali acho que em 2021, produziram resultados positivos, porque acho que foi Post-Harvest Biology and Technology que examinou o potencial desse óleo de CBD no tratamento de produtos comestíveis domésticos, e isso resultou, obviamente, num prolongamento desses alimentos e, claro, mostram que o uso do CBD de alguma forma manteve uma melhor aparência, uma maior vida útil, uma maior frescura
dos alimentos comparados aos limites estabelecidos para aquelas frutas, né, não tratadas, se assim podemos dizer. E, obviamente, esse estudo recente que a gente está falando hoje veio de estímulos como esse lá de 2021 e também vai fazer com que dê continuidade nesse tipo de pesquisa que acabaram resultando, obviamente, nessa publicação e que em outros estudos virão também nesse mesmo viés. É uma utilidade nova e curiosa que a gente encontrou para o CBD, né? Normalmente a gente fala dos potenciais terapêuticos e abre novas possibilidades, novas portas para a aplicação dessa substância que vem da maconha, da cannabis sativa, e a gente vai continuar acompanhando essa e outras pesquisas curiosas feitas com os canabinoides e com os elementos que vêm da querida planta. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse tema. Não esqueçam de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo, comentar conosco, isso é muito importante. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!